Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 30, gravado nesta terça-feira, dia 19 de setembro. Frustrante, essa é a palavra que define o jogo do último domingo, partida entre Flamengo e São Paulo, válida pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Flamengo foi superado pelo São Paulo em pleno Maracanã, em tarde de muita festa por parte da torcida, mas que o time não correspondeu em campo. O Flamengo entrou com muita expectativa por parte da torcida que fosse, no minimamente, competir contra o São Paulo e tentar, de certa forma, já deixar encaminhado o título da Copa do Brasil para ser decidido no Morumbi no próximo domingo, dia 24 de setembro. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo, mais uma vez, entrou desorganizado, bagunçado, preguiçoso em alguns momentos e completamente perdido dentro de campo do ponto de vista tático. Sem contar a parte técnica de alguns atletas que deixaram muito a desejar durante os 90 minutos disputados no Maracanã. O São Paulo, em contrapartida, fez o seu jogo, atuou de forma confortável dentro da partida, controlando bastante a bola, evitando uma possível pressão inicial do Flamengo. Fazia muito calor no Rio de Janeiro no último domingo, termômetro batendo ali na casa dos quase 40 graus, então muito quente. A estratégia do Jorge Sampaoli no início foi tentar um abafa, partindo para uma marcação um pouco mais pressão. A meu ver, foi equivocado, pois no início o time correu e correu errado, e isso faz com que a equipe venha a ficar mais cansada e o time desabou ainda mais. No segundo tempo foi mais na base do abafa, do vamos lá, vamos que vamos, mas não surtiu efeito. A torcida saiu do Maracanã completamente desapontada com o time de Jorge Sampaoli, se é que podemos chamar e que esse time, pode ser que podemos dizer que esse time seja o time do técnico argentino, que na minha visão já é ex-técnico do Flamengo há muito tempo. Vamos falar um pouco sobre a questão da escalação do Jorge Sampaoli, né? As opções de Jorge Sampaoli para essa partida, aqui nós temos no campinho, presença do time do Flamengo e do time do São Paulo. De um lado, um Flamengo num 4-3-3, que eu já questionei bastante quando eu fiquei sabendo dessa escalação do Jorge Sampaoli. Não fazia o menor sentido ele entrar com 3 atacantes, sendo que ele nunca utilizou essa formação, e sem contar a questão do meio de campo, que é onde o jogo se define. Ele entrou somente com 3 meias, e sendo que um somente de marcação, que era o Éric Pulgar, enquanto a gente pode observar que o São Paulo entrou com uma linha de 5 no meio de campo, principalmente no momento defensivo. No momento ofensivo, essa linha virava também uma linha de 3, mas a recomposição do Rodrigo Nestor e do Wellington Rato, elas eram muito mais eficientes do que a recomposição que não existiu, tanto do Gabriel quanto do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Inclusive, essa não recomposição, principalmente por parte do Gabriel, gerou muitos espaços dentro do espaço ocupado pelo Wesley, pois tanto o Rodrigo Nestor quanto o Caio Paulista caíam pelo setor do lateral direito do Flamengo, criando grande dificuldade na marcação, e o Gabriel não voltava para acompanhar o lateral, que seria o seu papel, e o Vitor Hugo também não fechava o setor. Então, dessa forma, o São Paulo criou algumas oportunidades, inclusive o lance do gol surge exatamente dessa dobradinha, Rodrigo Nestor e Caio Paulista. O Caio Paulista correu fazendo a diagonal para dentro e o Rodrigo Nestor avançou pela ponta esquerda, cruzando na cabeça do Caleri, que se posicionou no segundo pau. Ele era marcado pelo Ayrton Lucas, que preferiu cavar uma falta do que acompanhar a jogada até o fim. E dessa forma, o São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo. Um jogo, como eu disse, muito confortável para o tricolor paulista. E o Flamengo, em contrapartida, tendo muitas dificuldades para sair jogando e dando muitos chutões para frente através do seu goleiro, Matheus Cunha,
que o Jorge Sampaoli elogia tanto, que é um jogador que sabe jogar com os pés, mas nesse jogo ele deixou muito a desejar, inclusive os zagueiros também dando muitos chutões, tentando atravessar a bola, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira tentando atravessar a bola. No segundo tempo, o Jorge Sampaoli coloca o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo para tentar dar um pouco mais de movimentação no setor ofensivo, tentar melhorar a questão ofensiva, principalmente na criação, que o Flamengo tinha muita dificuldade, mas não surtiu grandes efeitos assim. A única diferença que nós tivemos a capacidade de observar foi exatamente no primeiro tempo, o Flamengo não deu um chute sequer no gol do São Paulo, e já no segundo tempo o time chegou um pouquinho mais, deu 6 chutes, mas mesmo assim não ofereceu grande risco ao goleiro Rafael do São Paulo. O Flamengo criou 2 grandes oportunidades no segundo tempo. Uma com o Pedro, logo aos 9 minutos, em que ele cabeceia uma bola, a única chance que o Pedro teve no jogo, ele cabeceia a bola em cima do goleiro Rafael, foi muito fraca a cabeçada, ficou fácil a defesa do goleiro do São Paulo. E depois o Everton Cebolinha ganhou um presentaço do meio de campo do São Paulo, numa saída errada do time do São Paulo. Ele avança pelo lado esquerdo, ao invés de chutar em direção ao gol, ele prefere passar a bola, e aí esse passe foi bloqueado pela defesa do São Paulo. Então o Flamengo chegou, e quando chegou de forma muito desorganizada, chegou pouco ao gol do São Paulo, e quando chegou de forma atabalhoada, bem desorganizada, como é a cara do time do Sampaoli há muitos jogos. Flamengo, se a gente pegar o recorte desse ano, o Flamengo fez 5 grandes jogos, isso contando Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Um deles foi o primeiro jogo da final do Carioca, contra o Fluminense, que venceu de 2-0. Depois, contra o próprio Fluminense na Copa do Brasil, em que ele ganha um jogo e empata o outro. Depois, o Grêmio, também pela Copa do Brasil, o jogo de ida lá em Porto Alegre. E por último, o jogo contra o Botafogo, em que o Flamengo venceu o rival pelo placar de 2-1, num show de bola do Bruno Henrique, que inclusive nessa última partida teve uma atuação muito apagada, foi muito bem marcado pelo Rafinha, ex-lateral do Flamengo, e praticamente não subiu, ficou com a incumbência de marcar o Bruno Henrique e fez com grande propriedade, muito em função também da escolha e da forma como o Sampaoli optou por colocar o Bruno Henrique dentro de campo, muito aberto pelo setor esquerdo, impedindo assim os avanços tanto do Gerson, que nessa partida até fez um jogo digno, não foi um grande destaque, mas fez um bom jogo, e também o Ayrton Lucas, que através das opções do Jorge Sampaoli, fica muito limitado dentro de campo a saída de bola com 3 e sobe muito pouco para avançar pelo lado esquerdo. Então é uma dificuldade que o Flamengo tem nessas opções táticas do Jorge Sampaoli. O São Paulo, em contrapartida, como eu disse, teve uma boa opção pelo meio de campo, com as escapadas do Nestor pelo lado esquerdo, do Wellington Rato pelo lado direito, apesar do Lucas ter ficado um pouco apagado na partida, mas a estratégia do São Paulo, do Dorival Júnior, surtiu efeito e conseguiu levar o jogo até o seu final, vencendo por 1-0, um placar muito justo. 2 questões chamaram muito a atenção dessa partida. Uma delas foi que quando saiu a renda e o público que estava presente no Maracanã, a torcida em uníssono vaiou e muito o Rodolfo Landim, protestando contra o presidente Rodolfo Landim e contra o vice de futebol Marcos Braz, numa forma de protestar contra a diretoria que, a meu ver, só pensa na grana, não pensa no retorno técnico, que principalmente a torcida popular poderia incentivar de uma forma ainda maior o time do Flamengo. Haja visto que ao final do jogo, o jogo não tinha nem terminado ainda, muitos torcedores estavam deixando o Maracanã, abandonando o time, com uma possível ainda chance, mesmo que remota, do time buscar o empate. Muitos torcedores deixaram o Maracanã antes do apito final, isso me chamou muito a atenção. Outra questão é com relação ao Gabriel Barbosa, que mais uma vez teve uma atuação muito apagada, muito aquém daquilo que se espera dele, e que ao término da partida, ele saiu para a entrada do Everton Cebolinha, inclusive, durante o jogo, mas ao término da partida, na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, quem aparece batendo na porta? Gabriel Barbosa,
para fazer o quê? Para mandar um beijinho ao técnico do São Paulo. Então, a meu ver, uma atitude extremamente desnecessária pelo momento que o Flamengo vive, pelo momento que o Gabriel vive atualmente com a camisa do Flamengo, atuando de forma muito abaixo daquilo que se espera dele, entregando muito pouco. E o Gabriel me faz um papelão desse de aparecer na sala de coletiva do Dorival Júnior, sabendo que ali teriam vários jornalistas que iriam registrar o momento da chegada dele, e realmente mandou muito mal. A torcida tá tiririca da vida com o Gabriel Barbosa, e com razão, uma vez que o último grande lance do Gabriel com a camisa do Flamengo foi na final da Copa Libertadores de 2022, quando ele faz o gol do título. De lá para cá, ladeira abaixo, e a cada atitude negativa que o Gabriel adota na sua vida, uma péssima administração de carreira, por sinal, ele vai jogando na lata do lixo toda aquela idolatria, todo o status de ídolo que ele alcançou com justiça junto à torcida do Flamengo. Então, realmente, uma coisa bem preocupante, até mesmo pensando na questão do clube. Eu não estou nem pensando na questão do Gabriel, estou pensando na questão do clube, porque ele tem o status de intocável dentro dos bastidores do Flamengo. Tanto é que teve que jogar, né? O Jorge Sampaoli teve que escalar, por isso entrou com os 3 atacantes. Então, Gabriel vem deixando e muito a desejar com a camisa do Flamengo. Isso já não é de hoje, vem de algum tempo, essa postura do Gabriel com a camisa do Flamengo. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o Jorge Sampaoli, que saiu antes de terminar o primeiro tempo, foi para o vestiário, e também na saída de campo, após o término da partida, ele deu um chutinho ali na grade de proteção, cada vez mais distante dos jogadores, cada vez mais ausente a dar instruções aos jogadores na beira de campo, um time cada vez mais perdido e que navega à deriva no mar que é o futebol do Flamengo nesse ano terrível de 2023. Aqui algumas estatísticas da partida: posse de bola 52% do Flamengo, 6 finalizações, como eu disse, 2 no gol, 3 para fora, faltas 18-15. O Flamengo, uma coisa que me chamou a atenção foi esse número aqui, ó, de bolas longas. Como eu falei, o Flamengo tentou muitas bolas esticadas, tentou 52, mas somente teve êxito em 18. Ou seja, 35% de aproveitamento é um índice muito baixo. Nos cruzamentos, então, foi mais patético ainda. Só acertou 21% dos cruzamentos, de 19 acertou 4. É muito pouco para um time que tem a folha salarial mais alta do Brasil e que tem a maior arrecadação do Brasil. Aqui a área de jogo, como eu disse, os jogos de futebol, invariavelmente, as jogadas se concentram no meio de campo. Nessa partida não foi diferente. E o Flamengo não tinha meio de campo para competir com o time do São Paulo. Ficou muito claro, muito nítido. O Flamengo foi realmente uma verdadeira decepção. A próxima partida do Flamengo acontece nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã, dia 20 de setembro, às 19 horas. O Flamengo encara pela 24ª rodada do campeonato o Goiás, lá no estádio da Serrinha, em Goiânia. Jogo difícil para as aspirações do Flamengo, porque o Goiás briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Então promete ser um jogo difícil, aliás, mais um jogo difícil para o Flamengo. O Flamengo que consegue complicar as suas partidas atuando de maneira ridícula, a gente pode dizer assim. Então pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante. Divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo. Uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.